Meus irmãos, abra a palavra do Senhor em Mateus 25. Nós vamos fazer a leitura do 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. É a parábola dos talentos, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo, ou à pregação, na verdade, que o pastor está conduzindo a gente durante todo o ano. É o texto que é proposto do nosso lecionário. Semana passada, nós vimos que a parábola das 10 virgens, ela tem como objetivo fazer com que a igreja entenda que ela deve estar preparada para a vinda de Cristo. E na parábola dos 10 talentos, nós vamos perceber que até a vinda de Cristo nós temos que ter uma postura de não ser um servo negligente com aquilo que o Senhor nos confiou. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és severo, homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que lhe tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Irmãos, como eu disse, é uma reflexão bem objetiva, bem rápida. Conforme a gente viu também semana passada, nós não nos devemos nos ater a pequenos pontos da parábola. Nós temos que olhar a parábola como um todo e tentar extrair o que o Senhor quer nos dizer. A parábola, como eu falei, ela se refere ao juízo de Deus, ao juízo de Jesus. Ele partiu e ele vai voltar. E ele não voltou ainda porque ele aguarda que todos os eleitos sejam alcançados.
E a sua igreja, responsável por isso, vai trabalhando com os dons e talentos que ele deu, até que isso aconteça. Ele vai voltar, nós temos certeza disso. Nós não sabemos quando, nem a hora. Primeiro, a gente precisa compreender quem são os atores principais da parábola. Existe a figura do Senhor, ela é representada por Cristo, pelo nosso Deus. Existe a figura do servo. E ainda existe também o talento, que é uma moeda utilizada na época e na cultura, e como não é a nossa moeda, nos causa um pouco de estranheza saber compreender o valor dessa moeda. Em primeiro lugar, nós precisamos então saber quem nós somos e quem é que nos confia os talentos. Eu vou pegar aqui uma definição do comentarista Fritz Heinecker. Ele entende, ao se deparar com esse texto, que talento representa tudo o que recebemos de Deus, como dádivas naturais e sobrenaturais. Nós sabemos que a parábola dos talentos, elas se referem a riquezas. É uma parábola que quer trazer a ideia de investimento e retorno do investimento. Mas nós vamos ter uma visão mais ampla do que essa. A visão mais ampla é de perceber que o talento aqui representado no valor do dinheiro, para nós, para a igreja, representa aquilo que o Senhor nos confiou, os talentos aprendidos, o dom que nós colocamos a serviço dele, para a expansão do seu evangelho, para o alcance das vidas. Então ele diz que os talentos, as dádivas naturais, os talentos naturais, ao nosso corpo, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa boa educação, nossa vida profissional. Tudo aquilo que de alguma forma a gente coloca a serviço do Senhor, ao amor ao próximo. E as dádivas sobrenaturais, o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra e a graciosa direção diária do Senhor. Mas vamos pensar a época, o que também os talentos representavam. Como eu disse, talento é uma moeda. E eu vou usar aqui a definição de talento do reverendo Hernandes, porque talento também é uma quantidade de peso. Mas aqui na parábola se refere a valor. Segundo o reverendo Hernandes, um talento quantificado significa 35 quilos de ouro. Um talento. E a gente vai fazer dois raciocínios. O primeiro raciocínio é tentar entender quanto que um talento vale hoje e quanto que o talento valia na época. Para quê? Porque a gente precisa saber quanto que o servo ganhou do seu senhor para que ele pudesse administrar até a vinda do seu senhor. Eu vou antecipar, é muito valor. O Senhor nos confia talentos que para eles são de muito valor. Trazendo para a nossa atualidade hoje, eu fiz uma cotação nessa semana. Se um talento vale 35 quilos de ouro, e hoje 1 grama de ouro está valendo R$ 322,37. 1 grama. Significa dizer, então, que 100 gramas equivale a R$ 32.237. 1 quilo de ouro, então, representa R$ 322.370. Os 35 quilos de ouro, que representa um talento, representam R$ 11.282.950. Um talento é o valor que o servo, o terceiro, recebeu. O primeiro servo que recebeu 5 talentos
ganhou uma quantia hoje de R$ 56.414.750. É um prêmio da Mega Sena. Agora vamos pensar no talento à época, porque a parábola foi contada à época. Você imagina só você ganhar do Senhor, você ganhar de mim, por exemplo, 56 milhões de reais, você sendo servo. Pensa no seu trabalho. Eu estava me imaginando no trabalho. Se meu chefe me chega e me confia esse valor, será que eu ainda continuaria trabalhando para ele? Muitos amigos do trabalho, eu acho que não. Talvez eu não. Mas o servo, ele se destaca por algumas características. Mas antes, nós vamos ver quanto que o talento também simbolizava a época, para a gente poder quantificar com os nossos dias. Para isso eu proponho primeiro um raciocínio. A gente tem que pensar na moeda da época. A moeda da época era denário. E um denário, ela equivale a um dia de trabalho. O comentarista Hendricks, ele afirma que para juntar um talento, o trabalhador da época ele tinha que ter pelo menos 6.000 denários. Então ele teria que trabalhar 6.000 dias. Isso equivale a aproximadamente 16 anos e meio de trabalho, sem parar, de domingo a domingo, e sem comprar mantimentos para casa, e sem comprar roupas. Os 5 talentos que o primeiro servo ganhou, equivale então a 82 anos de trabalho. Digo novamente, 82 anos ininterruptos, sem parar, sem comprar comida, sem comprar roupa. Agora que a gente pensou sobre os talentos, vamos pensar sobre a figura de quem entregou os talentos. O homem que confiou os seus talentos é o próprio Cristo. Ele nos deixa, então, responsável por administrar os talentos que ele nos confiou. E quem recebeu os talentos? Os servos. E agora eu vou definir para os irmãos o que é o servo. Porque se eu recebesse do meu patrão esse valor, eu acho que eu não voltaria a trabalhar, não. Mas eu seria desonesto, porque ele me confiou algo que não é meu, mas para que eu pudesse administrar. O servo, então, ele se destaca por algumas características. Essas características são apresentadas, e aqui eu tirei o comentário de uma estudiosa chamada Elizabeth George. Ela fez um comentário sobre a passagem de Tiago, quando se refere a talentos. Ela diz, talentos não, servo. Ela diz que o servo é aquele que tem uma posição de obediência completa, ele tem uma humildade absoluta e ele tem uma lealdade inabalável. Esse é o servo. O que é a obediência? A obediência é em realizar a sua tarefa. O que o Senhor pede para ele fazer, ele vai fazer. Ele vai ser obediente. A humildade. A humildade é reconhecer quem ele é e quem o Senhor é. O servo, ele não quer ser maior do que o seu Senhor. Ele quer apenas cumprir aquilo que lhe foi ordenado. E a lealdade? A lealdade está em realizar exatamente aquilo que o Senhor espera. É realizar aquilo que lhe foi colocado. E realizar com perfeição, com fidelidade. Então, resumindo, não há maior atributo para o crente, para nós, que ser conhecido como servo do Senhor. Obediente, humilde e leal. Em segundo lugar, a gente precisa entender quais os critérios utilizados para que recebamos o talento do Senhor. Quais foram os critérios que ele utilizou para poder presentear ou para poder colocar nas mãos do servo aquilo que ele precisava administrar.
versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Duas coisas nós temos que perceber nesse versículo. O primeiro, que ele dá os talentos conforme a nossa capacidade. Isso significa dizer que ele sabe até onde nós podemos agir. Ele sabe o que podemos fazer. Então ele reconhece você. E ele sabe o que você pode administrar. A segunda coisa é a justiça. Isso quer dizer que, sabendo ele o que você pode administrar, ele não vai te dar nada a mais do que você não pode. Ele seria injusto se, sabendo que você não pode administrar mais, ele te desse mais. Então ele te dá aquilo que ele sabe que você tem competência para poder fazer. Em terceiro lugar, é importante que nós, como servos, devemos saber negociar os talentos para aumentar aquilo que nos foi confiado. Versículo 16 a 19. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, voltou, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Nós precisamos perceber 3 coisas importantes quando recebemos do Senhor nossos talentos. O primeiro, precisamos saber aplicar os talentos. Precisamos ter a percepção de identificar no nosso trabalho, na igreja, na nossa família, onde os nossos talentos serão melhor aplicados. O Senhor nos dá a direção. Ele nos dá a forma de poder identificar isso. Os meios de graça, por exemplo, a oração. Segundo, nós precisamos aprender novos talentos. Se nós queremos aumentar os talentos que nós temos, nós precisamos aprender novos. E como é que a gente aprende novos? Vou trazer para a figura do trabalho. Quando eu estou no trabalho, eu não sei fazer alguma coisa, e eu identifico que o meu colega sabe, eu me junto com ele. Eu tento negociar com ele. Eu tento aprender o que ele sabe. E eu também ensino o que eu sei. Assim também é na casa do Senhor. Muitas vezes, nós não sabemos como fazer, mas algum irmão sabe. Mas Deus nos dá a competência também de poder aprender. Então, aprender novos talentos é uma forma de aumentar os talentos. E por último, nós precisamos saber compartilhar os talentos. Essa é a parte importante e talvez seja a parte difícil. Porque muitos irmãos, às vezes, realizam alguma tarefa, seja na casa do Senhor, seja no próprio trabalho, e não quer abrir mão, não quer deixar outra pessoa fazer. Então é necessário que a igreja aprenda também a compartilhar o talento, a ensinar novas pessoas. Quarto lugar, nós precisamos ser fiéis em desenvolver o que foi colocado em nossas mãos. Lembra o que eu disse? Uma das características do servo bom é a sua fidelidade. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
o que é importante a gente destacar nesse momento é a alegria do servo bom e fiel de, ao realizar o seu trabalho com perfeição, com lealdade, ele está alegre com o retorno do seu Senhor e sabe o que apresentar ao seu Senhor. Esse é o sentimento que o crente tem que ter na vinda do Senhor Jesus. Quando ele chegar, e a gente tem essa certeza de que estamos realizando um bom trabalho, é de estar com ele e nessa alegria nos regozijarmos juntos. William Hendricks afirma nessa passagem que o gozo do Senhor com os seus servos pode se dar se fizermos um retrato mental. Ele propõe que a gente tente imaginar a situação. O Senhor e esses dois bons e fiéis servos passam a contar uns aos outros o que sucedeu, regozijando-se pelo empreendimento dos negócios, os quais foram concretizados com sucesso. Essa é a alegria do servo bom em fazer a vontade do seu Senhor e a alegria do seu Senhor em ver o esforço do servo na sua obra. Em quinto lugar, e aqui vai os avisos já ao terceiro servo, está no verso 24, 25 e 26. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Nós precisamos saber, irmãos, que não podemos ser negligentes pelo falso entendimento de quem é o Senhor. Você consegue enxergar que o servo, ele parece não conhecer o seu Senhor? Vou explicar. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Ou seja, o Senhor, ele acredita que o Senhor, ele é severo. Ele é tão severo que ele ajunta, as folhas caem no quintal, ele ajunta as folhas até nos lugares onde ela não cai. Ele é tão exigente que ao semear, ele vai colher até onde ele não semeou. Essa é a visão do servo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifos onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Você já passou por uma situação em que alguém fala algo de você? Alan, você é um mentiroso. Aí você diz: eu sou mentiroso? Você fez uma pergunta, porque você acha que a acusação ela é injusta. É isso que aconteceu. O seu Senhor pergunta ao servo, porque ele está questionando o que foi apontado pelo servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Agora a gente precisa tentar entender o que o servo pensou. O que o fez enterrar o seu talento? Ele parecia um pouco preocupado, mas será que era isso? Será que ele estava tão preocupado que o amor pelo Senhor o fez ele enterrar o talento? Ou será que ele era tímido, ao ponto de, ao realizar a sua tarefa, ele não realizar por timidez? Nós aqui vamos refletir que não é nenhuma dessas justificativas. A primeira justificativa que eu afirmo ao me deparar com esse texto é que o servo mau e negligente, ele nutriu uma visão errada acerca do seu Senhor. Como eu disse, ele considerou que o seu Senhor era severo, ele era injusto. Ou seja, ele foi movido pelo medo
e não pelo zelo fiel. Ele fez uma caricatura do seu Senhor. E segundo, ele acusou a falta de justificativa da própria deserção do servo, faz com que ele acuse injustamente o seu Senhor de ser um homem duro, inflexível, rigoroso, inclemente e severo. Ou seja, alguém que exige mais do que tem direito de exigir. É injusto. Você imagina só, o Senhor sendo acusado de algo que não é, ser chamado de injusto. Vamos analisar o versículo 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Essa análise, eu busquei a análise do comentarista William Hendricks. Eu achei ela muito forte e ela me causou grande impacto. Você sabe o que o servo quer dizer ao ele afirmar isso? Receoso, escondi na terra o teu talento. Ele quer dizer o seguinte: se ao negociar o talento que me confiaste, e se eu tivesse perdido, tu de qualquer modo o terias exigido de mim. E a acusação dele é mais contundente. Ele diz: esse é o tipo de homem que tu és. Portanto, eu tive medo. Esse medo realmente não é culpa minha, mas tua. Tu o fizeste de tal modo que a única coisa que me restou foi cavar um buraco no chão e esconder o talento. Como ele recebeu um talento, ele achava que ia ser uma justificativa plausível para ele acusar o seu Senhor. Ainda no versículo 25, a segunda parte. Aqui tens o que é teu. Eu também vou me ater ao comentário, vou continuar o raciocínio do comentarista William Hendricks. O que o servo quer dizer em ele afirmar, aqui tens o que é teu? Não retive nada do Senhor. Deverias ficar agradecido por eu manter intacto e te devolver agora tudo o que é teu. Olha só a maldade. Aqui, irmãos, a gente precisa então tirar essa caricatura que o servo mau fez do Senhor. Nós não devemos ter medo do Senhor, nós devemos ter temor do Senhor. E nós já sabemos o que é ter temor do Senhor. E o que é ter temor do Senhor? Temor do Senhor, então, é o princípio da sabedoria. Então a gente precisa exemplificar o que é ter terror e o que é ter temor. E aqui eu trago 2 pontos para nós. Vamos pensar, em primeiro lugar, como pais. Você é pai, você vai entender. Como você gostaria que seu filho temesse você? Obedecesse você? Se você pedir alguma coisa ao seu filho, você quer que ele tenha... Você quer que ele faça o que você pediu por medo de apanhar? Ou por ele ter respeito a você? Acredito que seja a segunda opção. Ao dar alguma ordem ao seu filho, você quer que ele te obedeça por amor a você. E agora nós vamos fazer o raciocínio inverso. Como filhos, nós temos nossos pais. E como que nós podemos respeitar nossos pais? A gente respeita os nossos pais porque eles podem nos castigar se a gente não respeitar? Ou a gente age corretamente porque a gente não quer entristecer o nosso pai? Às vezes você age, eu tenho esse costume. Quando eu era adolescente, não. Quando eu era adolescente, eu saía à noite, mas eu não avisava minha mãe e meu pai. Mas à medida que o tempo foi passando e a maturidade chegando, eu percebi que a minha mãe tinha preocupação quando eu saía à noite. E agora, depois de 30 anos, quando eu saio à noite, eu vou demorar, eu aviso a minha mãe e meu pai.
porque eu não quero preocupá-los. Os irmãos sabem da violência, então esse é o motivo. Eu não faço isso porque eu tenho que avisar os meus pais que eu vou chegar tarde. Mas eu faço porque eu não quero deixar eles preocupados. Isso é temor. Isso não é medo. Você não age por medo, você age por temor, por carinho, obediência. Em sexto lugar, nós não podemos acusar o Senhor por nossa postura negligente e indolente. Versículos 26 e 27. Antes a gente precisa abrir um parêntese para o que é ser negligente. O que é ser um servo negligente? Porque é isso que o Senhor chama o servo no versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifos onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Negligente significa ser descuidado, desleixado com as coisas do Senhor. Você conhece gente assim? Que faz as coisas do Senhor de forma relaxada? Que faz no trabalho aquilo de forma desleixada? Faz de qualquer jeito. E indolente. O que é ser um servo indolente? É ser ocioso. É ser um servo acomodado. Então, a lição que nós devemos aprender nesse versículo, é não sermos servos assim, negligentes, ociosos, acomodados, descuidados, desleixados. 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Lembro que a parábola está tratando de valor em espécie. Se o servo deveria minimamente ter investido o dinheiro do Senhor aos bancos. Sabe por quê? Porque naquela época e agora, o dinheiro investido gera juros, rendimento. Significa que, quando o servo ganhou o talento e ele não investiu, ao longo do tempo, ele não devolveu a mesma coisa ao seu senhor. Concorda? Ou seja, ele deu prejuízo ao Senhor. Porque ao invés de um talento, de repente o Senhor teria 1 talento, 0,005. Então o Senhor, de forma alguma, ficará satisfeito com a paupérrima justificativa e com a infundada acusação do servo mau. Em sétimo lugar, a negligência e a indolência será penalizada com a perda do privilégio. Versículo 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que lhe tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquilo que você recebeu e aquilo que você tratou com negligência, o talento, será tirado de você. 2. Você será penalizado com a repreensão do Senhor, com a perda de responsabilidade. O Senhor vai tirar aquilo que Ele confiou a você. E aí, por último, Ele vai banir você eternamente. E você ficará longe do Senhor. Você imagina só isso? Você imagina o Senhor retornando e Ele olhar para você e dizer: servo mau e negligente, você não fez o que eu te pedi, agora você será afastado de mim, e o que você tem eu vou tirar de você. Por último, versículo 30. O servo inútil será lançado para fora nas trevas.
ali haverá choro e ranger de dentes. As parábolas, irmãos, elas são uma forma que Jesus tinha, nesse contexto, que é o contexto da sua segunda vinda, de alertar os seus discípulos, os seus apóstolos e a nós. Nós temos que ter essa certeza, essa é a nossa certeza. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai nos pedir contas daquilo que Ele nos deixou sobre a nossa administração. Então, para a conclusão, eu trago aqui alguns pontos, e só vou apenas ler. Não vou comentar as conclusões, apenas ler o que eu mesmo escrevi. Algumas aqui também eu peguei da conclusão do comentarista Hendricks. Número 1, nós precisamos ter em mente os seguintes pontos. Tudo que temos, seja oportunidade, seja capacidade para usá-las com proveito, tudo isso pertence a Deus. Nós apenas somos os seus depositários. Tudo é de Deus, Ele é o dono de tudo. O que temos continua sendo propriedade de Deus. 2, nós devemos trabalhar com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. E aqui o William Hendricks, ele lança para nós algumas indagações. Você demonstra sua fidelidade multiplicando os recursos que o Senhor colocou em suas mãos? Essa fidelidade será recompensada pelo Senhor? Você terá o elogio do Senhor e terá a bênção de ter mais responsabilidades? Porque é isso que vai acontecer conosco. Na eternidade, nós não vamos descansar, nós vamos continuar trabalhando. E aqui eu uso a expressão do reverendo Hernandes, ele diz o seguinte: você imagina só, se a gente consegue trabalhar para o Senhor com um corpo pecaminoso, você imagina só trabalhar para o Senhor com um corpo glorificado, 100%. Ele diz o seguinte: aditivado. 3, tudo deve ser feito visando ao dia do acerto de contas, que virá. Devemos ter em mente uma pergunta: como será visto esse desejo? Ou seja, o que está dentro de mim, o que me motiva para realizar a obra do Senhor. Como que o Senhor vai ver isso? 2, este pensamento ou este ato no dia do juízo final, o que Jesus vai pensar? Do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer? Se formos fiéis, obedientes e humildes, vamos participar da alegria do próprio Senhor e da alegria de todos os salvos e a glória da vida futura. 4, o Senhor nos concede oportunidades de serviço em concordância com a nossa capacidade de fazer uso delas. O que ele quer dizer? Visto que nem todos terem a mesma capacidade, por isso nem todos têm a mesma ou uma igual número de oportunidades. Ou seja, vou explicar essa parte. Significa que o Senhor deu capacidade a mim e a você para realizar algumas tarefas. Mas isso não significa que eu tenho que ser 100% igual à pessoa que faz. Eu não posso aqui querer cantar igual o Jackson, querer ser igual a ele. Da mesma forma, a Bruna não pode querer ser igual a mim. Nós somos pessoas distintas, mas o Senhor dá a todos nós condições e talentos para poder realizar essa obra. Por último, irmãos, já encerrando, alguns cuidados que devemos ter. E aqui eu enumero 3 cuidados. Primeiro, pecado não é só cometer homicídio, adultério, latrocínio, etc. Pecado também é se omitir as boas obras para a glória de Deus. Pecado também é a omissão. Se você sabe
que pode fazer alguma coisa e não faz, você está pecando. 2. A negligência covarde resulta em esterilidade. O que foi colocado em suas mãos não apenas estagnou, mas retrocedeu. Porque se ele tivesse aplicado os recursos do seu senhor, pelo menos teria o lucro na correção monetária. Isso aqui para o servo mau. Eu expliquei agora há pouco. Ele acha no coração que ele devolveu aquilo que o senhor entregou a ele. Mas não, ele entregou menos. Porque nem ao menos ele conseguiu o rendimento com os juros do que ele poderia ter feito, aplicado o dinheiro. E por último, em vez de ser fiel ao que lhe é confiado, a pessoa perversa e indolente apresentará desculpas ao Senhor por não ter feito o que o Senhor pediu. Nós não podemos ser pegos diante do Senhor apresentando desculpas pelas nossas omissões. Para concluir, eu trago novamente a definição de servo da comentarista Elizabeth George. Para os irmãos, só apenas relembrar, para que nós possamos relembrar e sairmos daqui com essa certeza de como nós devemos ser servos. Primeiro, a maior tarefa do servo é ser obediente ao seu Senhor. Essa é a nossa tarefa. Ser obediente ao Senhor, fazer aquilo que nos pediu. 2. O servo humilde sabe reconhecer quem ele é e quem o Senhor é. Eu falei isso no início, eu só estou repetindo. E 3. O servo leal é aquele que faz as coisas que o seu Senhor espera. Então eu posso afirmar que não há maior atributo para o crente, não há maior atributo para a igreja que ser conhecido como servo de Jesus. Servo obediente, humilde e leal. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.